A história da descoberta dos pulsares é bem curiosa. As estrelas de nêutrons foram previstas teoricamente na década de 30, mas foram observadas diretamente décadas mais tarde. Mas não se sabia que algumas poderiam pulsar, ou seja, emitir radiação em intervalos regulares. O pulsar de Caranguejo é uma estrela de cerca de 20 quilômetros de diâmetro. Bem menor do que a Lua, portanto é um objeto bem pequeno para dimensões astronômicas. E está a cerca de 5.000 anos-luz da Terra. Mas a massa do pulsar é incrivelmente alta. O pulsar de Caranguejo tem uma massa um pouco maior do que a massa do Sol. 1,4 vezes a massa do Sol, para ser mais específico. E tudo isso concentrado num diâmetro do tamanho da cidade de Curitiba. Então você imagina como é altíssima a densidade dessa estrela. E o período de rotação também é estonteante. O pulsar de Caranguejo dá uma volta inteira em torno do seu próprio eixo a cada 0,033 segundo. Na verdade, esse número é muito mais preciso do que isso. Esse que você vê na tela é o período de rotação do Caranguejo em maio de 2011. Mas conforme ela irradia, ela está convertendo parte de sua enorme energia cinética de rotação em luz. Então ela está freando, ela está rotacionando mais devagar, cerca de 36 nanosegundos a cada dia. Quem descobriu os pulsares foi Jocelyn Bell. Na época em que ela observou seu primeiro pulsar, isso foi em 1967, ela era uma estudante de pós-graduação em Cambridge, na Inglaterra. Jocelyn encontrou sinais, ou pulsos, periódicos de ondas de rádio, enquanto observava um pedaço do céu através de um telescópio construído junto com o seu orientador, Anthony Hewish. Esses pulsos eram periódicos, chegavam a cada 1,3 segundo. Ela relatou isso a Hewish e ele disse: deve ser bobagem, deve ser influência de algum equipamento aqui da Terra. Quer dizer, é difícil imaginar que algum astro do céu esteja piscando para nós regularmente a cada 1,3 segundo. Hewish assumiu que aquilo deveria estar sendo causado por algum tipo de máquina perto do observatório, algum ruído mecânico de origem terrestre. Fizeram de tudo para checar se era de fato um fenômeno humano, mas não encontraram explicação. Após muitas observações e a análise de uma grande quantidade de dados, Jocelyn acabou convencendo o seu orientador de que aquilo de fato vinha do céu. Puxa, que coisa intrigante! Já imaginou? Podia ser até inteligência extraterrestre. Bom, de fato, a essas alturas, eles sabiam que o que quer que fosse poderia ser a grande descoberta do século, ou talvez da humanidade. Eles coletaram muito mais dados e escreveram um artigo relatando o fato. Aliás, apelidaram o fenômeno de Homenzinho Verde. Mas quando o artigo estava para ser publicado, eles encontraram um outro objeto que também piscava para nós, com uma frequência um pouco diferente. Opa! Poderia não ser inteligência extraterrestre. Não encontraríamos duas assim tão facilmente e com características tão parecidas. Provavelmente era algum objeto astronômico novo. Assim foram descobertos os pulsares. 8 anos depois, Anthony Hewish ganhou o prêmio Nobel por isso. Jocelyn não foi indicada para a premiação, o que gerou certa polêmica entre a comunidade científica da época. O pulsar estudado por Jocelyn piscava ondas de rádio. Mas o pulsar de Caranguejo pisca inclusive no visível. Descobriu-se que ele é o remanescente de uma explosão de supernova que aconteceu no ano de 1054, exatamente no dia 4 de julho daquele ano.
Essa grande explosão foi notada pelos astrônomos chineses. Eles a apelidaram de estrela visitante. Ela ficou visível inclusive durante o dia por semanas e foi a estrela mais brilhante do céu durante anos após a explosão. É um grande mistério que a Europa não tenha absolutamente nenhum registro desse evento. Em nenhum lugar encontramos alguma coisa documentada a respeito desse fato. Interessante porque há registros inclusive das tribos indígenas. Certamente os europeus devem ter notado esse fato. Você não pode imaginar que estava, nublado em toda a Europa durante anos depois da explosão da supernova. Mas, por algum motivo, não era um fato digno de nota para os europeus do século XI. Você pode ver a nebulosa de Caranguejo na direção da constelação de Touro, perto da Aldebaran e das Pleiades. Veja no seu planisfério em que hora da noite ela está visível neste mês. Para ver a nebulosa, você vai precisar de um telescópio de pelo menos 10 centímetros de abertura e um céu bastante escuro, afastado da iluminação artificial das cidades. Em instrumentos deste porte, a nebulosa aparece como uma pequena mancha oval acinzentada. A estrutura filamentar que vemos em imagens como a do Hubble só pode ser percebida em telescópios com aberturas maiores que 40 centímetros. Quer conhecer outra história curiosa? Procure por Ian Shelton e a explosão de uma supernova na nuvem de Magalhães, em 1987. Comente o que você descobriu pelo fórum. Até nosso próximo encontro!